Estão prontos aí? Pessoal, estamos entrando agora no quarto bimestre. No quarto bimestre vamos falar aí de filosofia analítica e também de escola de Franco. Oi? Como sempre? Ela de esquerda aí, né? Então, o que foi a filosofia analítica? Alguém sabe, hein? A filosofia analítica, ela também é conhecida como empiriocriticismo. Empírio vem do empirismo, que é o conhecimento que a gente tem através da experiência sensível. Ou seja, o conhecimento que a gente tem através dos sentidos. Então, a filosofia analítica ela vai se inspirar no empirismo e também no criticismo kantiano. E principalmente na crítica de Kant à metafísica. Então, a filosofia analítica é uma corrente filosófica do século XX que vai se desenvolver especialmente na Grã-Bretanha, mais especificamente na Inglaterra, e que vai tentar abolir da ciência tudo aquilo que não for passível de experiência sensível. Ela vai se voltar para o estudo da linguagem, tentando compreender a forma como a gente explica a realidade. E aí, ela vai querer abolir da linguagem científica toda e qualquer palavra que não tenha respaldo empírico, ou seja, nos sentidos, e toda e qualquer metafísica, tudo aquilo que está além do mundo físico, daquilo que nós podemos perceber com os sentidos. E por isso ela é também conhecida como neopositivismo. O positivismo foi uma corrente filosófica fundada por Comte, que valorizava a ciência. Somente a ciência pode nos trazer respostas concretas para os problemas humanos. E neo vem de novo. E a filosofia analítica ela vai empreender uma análise lógica da linguagem. A grande preocupação com ela é em relação à linguagem. A grande preocupação dela é com relação à linguagem. Segundo a filosofia analítica, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são problemas do mau uso da linguagem. Porque a gente usa palavras ou com sentido ambíguo ou palavras abstratas, que não têm um correspondente na realidade. Por exemplo, a palavra Deus. Essa palavra eu não posso experimentá-la com os meus sentidos. Alguém já viu, já ouviu, já tocou, sentiu o cheiro ou o sabor de Deus? Então, para a filosofia analítica, a palavra Deus não tem sentido nenhum. A palavra mesa, por quê? Porque eu posso tocá-la, eu posso vê-la. Então, a palavra mesa pode ser usada na linguagem científica. A palavra Deus não pode. Então, tudo que eu não vejo, eu vou tocar. Tudo que não for passível de experiência sensível não pode fazer parte do discurso científico. Tudo aquilo que é metafísico não pode ser percebido pelos sentidos, deve ser abolido do estudo científico. Então, teologia jamais pode ser ciência, o estudo de Deus. Por quê? Porque eu não posso provar empiricamente. Sobre Deus eu posso falar qualquer coisa. Posso falar que Deus é amor, que Deus é bom, mas posso falar que Deus é ódio, que Deus é o mal. Não tem como eu provar nenhuma coisa, nem outra. Oi? Seu pai também não existe?
Você parece pra comprar cigarro? Voltou? Foi mais ou menos isso? Um Afonso Padilha, que é um humorista que fala, o pai dele saiu pra comprar cigarro e voltou. Aí depois ele voltou. E aí chegou em casa, a mulher começou a encher o saco dele e falou, esqueci de comprar os quilos. De novo, ficou anos. Então ele vai empreender uma análise lógica da linguagem. Segundo eles, o problema é o mau uso da linguagem. Quem aí já teve problemas com o uso da linguagem? Você falou uma coisa para a pessoa entendeu outra. E aí gerou uma confusão. Exatamente. Sim, mas a linguagem é ambígua. Você fala uma coisa, isso dá margem a inúmeras interpretações. A prova disso é a Bíblia. A Bíblia é uma só. O quanto de igreja tem? Tem mais de 70 mil denominações religiosas diferentes, com interpretações diferentes sobre o mesmo texto. Então, você fala uma coisa, mas a interpretação... O Lutero disse lá, né? Cada cabeça uma sentença. Ou seja, cada um tem uma interpretação diferente. É livre a interpretação. Aí fodeu. Ninguém se entende. Então era isso que a filosofia analítica queria. Estabelecer uma linguagem que fosse precisa. Uma linguagem que fosse inequívoca. Que não desse margem a inúmeras interpretações. E é por isso que a ciência adota línguas mortas. A linguagem da ciência é a língua... Eles usam latim. Por que eles usam uma língua morta? Porque na língua morta, ela não está sendo usada, as palavras não ganham outros sentidos. O funk, por exemplo. O funk, ele está corrompendo a língua portuguesa. Qualquer palavra que antes era uma coisa inocente, está virando uma coisa sexual. Rabiola, né? Vou passar cerol na mão. Era coisa da minha infância, cara. Tão inocente, era coisa da pipa. Hoje em dia, tem tudo conotação sexual. Então as palavras, elas surgem com um sentido, à medida que o tempo passa, elas ganham outro sentido. O sujeito chegou na farmácia e falou pro farmacêutico, né? Ô fera, me arruma uma camisinha aí que hoje eu vou dar uma trepada daquelas. A farmácia cheia, o farmacêutico falou, que isso, mano? A farmácia cheia aí, cadê sua educação? Cuidado com a língua, rapaz, foi tão beduas. O que aconteceu aí? O que aconteceu com a linguagem aí? Vocês entenderam? Ele pediu uma camisinha. E aí o farmacêutico ficou puto, ele chegou gritando, né? E aí o farmacêutico vai e fala pra ele, né? Cuidado com a língua. Ele entendeu o quê? Que ele tinha que proteger a língua também, então pediu duas camisinhas, né? Já o farmacêutico tinha falado com que sentido? Cuidado com a língua, meça suas palavras, né? E vai empreender também uma análise lógica. Segundo a filosofia analítica, nós usamos a linguagem sem pensar na sua estrutura lógica. A linguagem tem uma estrutura lógica que precisa ser obedecida. E o que é lógica? Vocês sabem o que é lógica? Uma vez o professor perguntou isso numa sala para os alunos. Aí uma aluna foi e falou, professor, eu sei o que é lógica. Lógica é o que aconteceu comigo hoje cedo. Na hora que eu acordei, eu olhei para a garagem de casa, vi que a Ferrari do meu pai estava lá, então, logicamente, por lógica, eu concluí que ele foi trabalhar na Ferrari, na Lamborghini. Se a Ferrari estava na garagem, ele foi na Lamborghini. Aí o outro, então eu já sei o que é lógica. Lógica é o que aconteceu também lá em casa hoje cedo. Na hora que eu acordei, eu fui e olhei para a garagem, vi o Fusca do meu pai. Aí, por lógica, eu cheguei à conclusão de que meu pai só poderia ter trabalhado no busão, porque o Fusca estava na garagem. Aí um outro aluno falou, entendi o que é lógica. Então lógica é o que aconteceu comigo hoje cedo. Hoje cedo,
Na verdade eu nem acordei, porque teve tiroteio na favela a noite inteira, a coisa foi tensa, eu passei a noite inteira em claro, mas hoje cedo eu vi minha avó com um jornal debaixo do braço, e aí por lógica eu concluí, essa avó tem que cagar, porque ela não sabe ler. Então, é a lógica da escola. Tem uma outra lógica também, né? O sujeito estava lendo um livro de lógica, aí chegou um português e falou pra ele: que isso, velho? Que livro que você está lendo? Falou: um livro de lógica. O português: mas o que é lógica? Explica pra mim, eu quero entender o que é isso, para ver se eu vou comprar esse livro ou não. Aí o cara falou o seguinte pro português: falou, eu tô vendo que você tá com um saco de ração. E é ração para peixe na sua mão aí, não é? Não é. Lógica é isso? O português perguntou: lógica é isso. Você vai concluindo as coisas a partir de raciocínios. Por exemplo, se você tem esse saco de ração nas mãos, por lógica, você deve ter um aquário em casa. Cara, que isso? Que lógica massa mesmo. Dá para chegar a conclusões bem interessantes. Depois, se você tem um aquário em casa, por lógica, você deve ter uma família, deve ter filhos. Nossa, cara, está adivinhando toda a minha vida, tudo por lógica. A lógica é isso, a lógica te ensina a raciocinar e a chegar a essas conclusões. E se você tem família, tem filhos, isso significa, né, que você é casado, é heterossexual. Eu falo: caralho, mano, você adivinhou praticamente a vida inteira. Aí, ficou intrigado com aquilo, foi comprou um livro de lógica. E aí, ele estava lendo um livro de lógica, chegou do português e falou para ele: que livro que é esse que você está lendo, português? Ele falou: é um livro de lógica. E o que é lógica? Ele falou: lógica é o seguinte, né? Você tem aquário em casa? Aí, a pessoa falou: não. Falou: então você é viado. E a lógica, ela obedece uma estrutura matemática. A lógica e a matemática estão intimamente relacionadas. E foi o que aconteceu com duas irmãs. Que tinham duas irmãs freiras que tinham o nome de uma de lógica e outra de matemática. Elas saíram do convento para ir visitar um mosteiro. E aí no caminho elas perceberam que tinha um cara seguindo elas. E aí a irmã matemática falou para a irmã lógica, né? Irmã lógica, você percebeu que nós estamos sendo seguidos? A irmã lógica: vi. E aí a irmã matemática: foi horário? Hoje é isso aí, galera. Tchau. Tchau pra vocês.